Boa noite, senhores. Estamos aqui para mais uma leitura bíblica e hoje nós vamos ler aqui Lucas, capítulo 15, a ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fé, má fama, chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles." Então Jesus contou essa parábola: "Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vá procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender." Aqui é simples, né? O Evangelho, Cristo, ele volta para poder se sentar na mesa com os enfermos. Ele não se senta com os que já estão curados. Qual o propósito de um médico se as pessoas estão curadas, não têm doenças? Não tem por que ter um médico, né? Agora, Cristo vem como um médico para curar nossas feridas, para curar o pecado, que é aquilo que nós nascemos, nasce embutido em nós. Nós temos a semente do pecado dentro de nós, desde o jardim do Éden. E você vê aqui que ele é bem direto, né? Os céus se alegram muito mais por um pecador que se arrependeu verdadeiramente do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Eu acredito que esse não precisam se arrepender são as pessoas que pensam que não precisam se arrepender. Vou contar uma história para vocês aqui hoje. Uma vez, num tempo que eu estava treinando bastante, né? Para quem não sabe, eu faço karatê. Treinando bastante, não gastava muito tempo com esse mundo. Eu lia, via algumas coisas bíblicas, mas não me aprofundava em nada. E certa vez eu fui chamado para ir num culto de jovens, assim, numa casa. E eu fui nesse culto de jovens. E chegou um momento que as pessoas perguntaram assim: beleza, agora chegou na hora de nós pedirmos perdão e pedimos ajuda a Deus por algo nas nossas vidas. E naquele momento eu me senti no direito de falar: pô, eu tô bem demais. Nossa, como minha vida tá boa. Minha vida tá boa, tô tranquilo, não preciso. Pedir perdão de quê? Não tô pecando? Como assim? Pedir ajuda para quê? Eu tô tranquilo, gratidão, tenho gratidão. É uma falsa gratidão, né? Claro que você não vai ter problema. Se você é um cara que não tá seguindo a palavra, é claro que você não vai ter problema. Você tá servindo o diabo. Para que o diabo vai se esforçar se você já está seguindo aquilo que ele quer que você... Se você já está fazendo aquilo que ele quer que você faça? Não tem muito porquê, né? Não tem um porquê de você sentir também pedir perdão. Não tem. Você vai pedir perdão pelo quê? Se você pensa estar no caminho certo, mas na verdade está seguindo o errado, como que você vai se arrepender? E é isso que é o mal de alguns. As pessoas que pensam que são justas, são boas, e isso é suficiente, como se fosse baseado em obras da salvação, ou como se fosse só necessário você ser uma pessoa boa para ser salvo. Ou às vezes a pessoa acha que ela tem vários caminhos e todos os caminhos levam a Deus, e eu ser uma pessoa boa, eu seguindo a Buda, seguindo o hinduísmo, o budismo, o espiritismo, e eu pensar que essas coisas me levarão para a salvação. Só tem um caminho para a salvação, irmão. É Cristo Jesus. E se você não se ajoelhar perante Ele, você muito provavelmente não será salvo. Se você não se ajoelhar e confessar com sua boca que Ele é o seu mestre, o seu salvador, o seu Senhor, aquele que irá te julgar,
o seu único e exclusivo Salvador. E é confessar com sua boca, é falar. Se for necessário, fale até publicamente. Porque se você negar Cristo publicamente, Ele também te negará nos céus perante o Pai. Então assim, nunca negue Jesus publicamente. Se você já negou, você se arrepende, peça perdão a Deus. E não volte, que isso não volte a acontecer, entendeu? Porque agora você tem entendimento. Se você não tem entendimento, é outra situação. Agora que você tem entendimento, você não pode voltar a cometer isso. É o erro de muitos, né? Que já tem entendimento do pecado e permanecem pecando. Mas graças a Deus que Deus é tão misericordioso que Ele morreu até por essas pessoas que conhecem a verdade e permanecem no pecado. Porque são pessoas que não conheceram verdadeiramente a verdade, né? Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade ela tem um poder de te libertar dos seus vícios, dos seus maus hábitos, das coisas que vão contra Ele. E é necessário abrir mão daquelas coisas que vão contra Ele para você seguir a Ele, né? Porque uma boa árvore produz bons frutos, então você não pode ser uma pessoa que está falando ali, que segue a Deus, que segue a Cristo e está pecando sem parar. É normal pecar? Lógico que é normal pecar. Até o fim da sua vida, muito provavelmente você irá pecar. Mas a diferença é quando você reconhece que o pecado é algo ruim e que você necessita de Cristo para poder não pecar, que somos maus, nós somos maus. Nós temos a estirpe do pecado em nossos corações e só somos capazes de vencer esse pecado, essas coisas malignas, com a presença de Cristo Jesus, só com Cristo Jesus, com o nosso Salvador, com o nosso Mestre. Apenas com Ele. Se você não tiver Ele, você vai viver do pecado. E mesmo que você tenha Ele, você vai continuar pecando. Mas para você parar de pecar, não 100%, porque só um veio nesse mundo e não pecou, e foi Jesus. Você tem que ter Ele em sua vida. E você tem que reconhecer. Cara, você se ajoelhar no seu quarto e virar para Deus assim e falar: Deus, me revela os pecados que eu tenho cometido e não tenho percebido, para que eu possa pedir perdão a Ti. E eu lhe peço perdão desde já pelos pecados que eu venho cometendo e não tenho percebido, porque tem muitas vezes que você não está se policiando e você está cometendo pecados assim que você acha que não é. Não é. Isso aí Deus perdoa, isso aí é tranquilo, isso aí não é nada demais. Karatê, Cauã, que tipo de coisa seria isso? Irmão, muitas das vezes é uma mentirinha, aí começa por uma mentirinha, vai para uma mentirona. Muitas das vezes é desrespeitar a mãe e pai, não obedecer, não fazer na hora que eles mandam. Aí vai piorando, daqui a pouco você está gritando, você está xingando pai e mãe. Começa por coisas pequenas. Tudo começa com coisas pequenas. E vai subindo. Então, se policie, peça a presença de Cristo sempre ao seu lado. Porque se você tem Cristo ao seu lado, você se envergonha de pecar. E é isso que é necessário. Não é parar de pecar 100%, porque talvez isso seja impossível, mas é você se envergonhar quando pecar e você se arrepender verdadeiramente. Todos os dias se ajoelhar no seu quarto e pedir perdão por aquilo que você fez que não agradou a Deus. E você sabe, você sente, é algo que você sente no seu coração. O ser humano, ele tem algo dentro dele, que eu acredito ser o Espírito Santo, que quando você peca, você faz algo ruim, esse espírito que está dentro de você, ele te alerta, ele fala, você se sente mal. Você fala, mano, por que eu fiz isso? Nossa, que sensação horrível. E é sempre logo após terminar qualquer tipo de pecado. Você vem essa sensação horrível de, por que eu fiz isso? Será que Deus vai me perdoar? E agora, o que eu faço? Mas aí você está se arrependendo, né? Você está reconhecendo, olha o que eu fiz. Aí você tem que aprofundar isso. Como assim? Não basta só você sentir a sensação ruim e voltar a pecar. É você reconhecer a situação ruim, ver que você é pecador, se arrepender verdadeiramente e não voltar a cometer esse ato. Tirar os gatilhos da sua vida, tirar aquilo que te leva ao pecado. Entendeu? E é isso. Cristo veio na terra pelos enfermos e Ele se importa muito com você que está desse lado aí,
que está pecando e pensa que não tem a chance de ser salvo, você tem. Cristo morreu por ti na cruz, irmão, e Ele ressuscitou. Ele não só morreu, como Ele ressuscitou e está no céu, está prestes a voltar. Ele quer voltar e Ele vai te ressuscitar se você o aceitar como seu Salvador, se você crer verdadeiramente nele e seguir o seu caminho, que é o caminho difícil da porta estreita, que poucos passarão. Então, espero que você seja um desses poucos que acredite em Cristo Jesus, que abra a mão da sua vida carnal, da sua vida mundana, para servir a Cristo Jesus. Entendeu? Esse é uma construção aos tempos. Você vai construindo, você vai tirando os pecados da sua vida e você vai virando mais servo, você vai entendendo como é servir a Deus. Você vai lendo a Bíblia, você vai ganhando esse entendimento. Pega aí bons pastores, padres, o que você vê aí, não sei qual religião você é. No final a religião não importa, aqueles que ficam brigando entre religião ou outra, religião não importa. Eu tenho que ser sincero aqui. O que leva nós a Deus não é a religião, é o caminho. E qual é o caminho que nos leva a Deus? É Cristo. Não adianta você ter religião, ir à igreja e você só ser cristão ali dentro. Sair dali de dentro, você não é cristão mais, você não prega o evangelho, você não anuncia, você não faz nada. Não adianta você querer ir na religião para poder passar uma imagem boazinha de você, uma imagem de você ser uma pessoa lindinha, uma pessoa que não peca. Ai, olha como eu sou cristão. Eu coloquei no Instagram um versículo bíblico. Ai, olha como eu sou cristão. Eu coloco no Instagram vídeos bíblicos. Você está praticando? Você está se aprofundando? Você está fortalecendo o seu espírito para poder vencer a carne? Como que fortalece o espírito para vencer a carne? Praticando aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. É isso. É interessante, é importante ter um momento de comunhão na igreja, lógico, mas não é a igreja que irá te salvar. Quem irá te salvar é Cristo. Qualquer lado que venha daqui, a igreja que vai te salvar, irmão, eu nunca vi isso na Bíblia. E olha que eu sou leigo, né? Mas pelo que eu já li, eu não estou aqui sendo soberbo, estou só falando a verdade para você. E a verdade é essa: a religião não irá te salvar, o que irá te salvar é Cristo. Então, se aprofunde na Bíblia. Nós temos hoje a oportunidade, que não tínhamos no passado, de pegar a Bíblia e podermos ler na nossa língua e entender, interpretar. Mas é lógico, é necessário você saber interpretar. Não interprete errado e crie heresias blasfêmias. Peça alguém que já está mais tempo nesse mundo cristão para te ensinar, para estar ali te auxiliando. É de extrema importância, a comunhão é importante, entendeu? Não estou desmerecendo quem vai na igreja. Você vai na igreja, ótimo, 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 incrível. Mas eu estou te falando que aqui o que não posso deixar de falar, né? É o caminho que nos salva, é Cristo que nos salva, Cristo é nosso Salvador. E quem é a igreja dele que ele irá voltar para salvar? São aqueles que crerem nele verdadeiramente, são os que irão ressuscitar na última trombeta, quando os mortos ressuscitarão, mas só ressuscitarão aqueles que têm corpos glorificados, aqueles que têm corpos espirituais. Glorificados não, corpos espirituais. Assim como Paulo diz, né? O corpo mortal não irá se ressuscitar, agora o corpo espiritual irá se ressuscitar. E o corpo espiritual é esses que creem em Cristo Jesus, os salvos, os que serão salvos, né? Tamo junto aí. Deixe seu comentário aí, se você discorda de algo, se você quer acrescentar em algo, beleza? Irmão, se você está no caminho errado, se volte para o caminho verdadeiro que é Cristo. Comece a praticar de poucos em poucos, que você vai ver que a prática vai te aproximando mais dele. A prática da verdade te aproxima muito mais da verdade. A verdade não é só falar da boca para fora, a verdade também é a prática no seu dia a dia, aquilo que você faz verdadeiramente em prol de Cristo Jesus, em prol de Deus, entendeu? Minha honra aí, muito obrigado pela presença de todos. E ele irá voltar para salvar a ovelha que saiu do bando, porque os céus celebrarão muito mais por uma ovelha que se perdeu e se arrependeu verdadeiramente do que por 99 arrependidos que não precisam de perdão, né? Não é isso? Quer ver? Por
99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Se arrependa, reconheça, nós somos todos pecadores. Valeu!